a intensidade da contaminação e a frequência. Então, gestão de micotoxinas hoje é empresarial. Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais este episódio do SuinoCast. Eu sou o Geraldo Alberton, host da área de sanidade do SuinoCast. E hoje temos um convidado super especial, o professor Carlos Malman. Boa tarde, professor Carlos, tudo bem? Boa tarde, professor, colega. Muito bem. Professor Malman é médico veterinário, mestre em reprodução e doutor em medicina pela Freie Universität Berlin em 1993, com foco na área de micotoxicologia e epidemiologia. Atualmente é professor titular da Universidade Federal de Santa Maria, na área de saúde pública e coordenador do Laboratório de Análises Micotoxicológicas Olamic, famoso Olamic, né? Atuando desde 1994. Com mais de 30 anos de experiência, presta consultoria em inúmeras empresas do agronegócio brasileiro e internacional em diversas áreas, focando especialmente no complexo diagnóstico, gerenciamento, controle de micotoxinas, micotoxicoses e controle de aditivos antimicotoxinas. Professor Malman, que alegria tê-los conosco hoje. Obrigado. Consumiu quase metade do nosso podcast só com o currículo, né? Dá uns 4 slides sempre nas palestras. Uma barbaridade, mas com um currículo desse vai faltar espaço aqui, não? Vamos começar com uma pergunta bomba, professor. Você que gosta de contar um caos, me diz uma coisa, sempre que a gente abre um livro de micotoxina, começa, né? Que as micotoxinas são substâncias tóxicas resultantes no metabolismo secundário de diversos fungos, né? Que não precisa dessa substância para o metabolismo primário, ou seja, ela produz essa micotoxina quando está estressada. Agora me diz uma coisa, não tem filho para criar, não tem boleto de IPTU, né? Não tem boleto de nada, né? Não paga pensão para ninguém. O que está estressando esses fungos aí no campo aí para que eles produzam tanta micotoxina, professor? Pois é, eles têm um estresse bem diferente, né? A planta, ela também é estressada, né? Tem uma seca, por exemplo, tem uma temperatura fora daquela que é ideal para ela crescer, então ela fica imunossuprimida. As plantas também têm imunossupressão, assim como os animais, nós temos esse problema nas plantas. E o fungo, ele apanha junto com a planta e ele procura, então, se defender, né? Para que ele consiga penetrar naquele grão, naquela folha, né? Os fungos dão por tudo. E ele vai largando na ponta dele, na ponta da hifa, né? Ele vai largando para abrir caminho essas toxinas. Então, esse crescimento, né, é normal que a gente vê isso, a gente vê o mofo. Mas a toxina, normalmente, né, ele não usa essas micotoxinas que são importantes para a saúde animal. Mas, às vezes, né, sob condições especiais, ele está mais estressado ainda, ele usa desse artifício. Tem uma teoria também que diz que ele é para se proteger, né, porque se ele é engolido por um animal, ele vai desaparecer a espécie. Então, é como se fosse um mecanismo de sobrevivência. Ele vai matar o suíno, a ave, né, que ele quer sobreviver. Então, o esporo dele seria, então, liquidar. Mas o normal é que ele use isso para se defender de outros fungos, de outras bactérias, né? Inclusive, tem fungos que são benéficos. Faz a penicilina, por exemplo, é feita por um fungo. Então, ela também é uma micotoxina. Então, tem 400, 500 toxinas. A gente vai descobrir ainda mais umas 20. Quando nós estamos conversando aqui, eles vão descobrindo micotoxina. Tem gente que se dedica a isso, né? Nós aqui não se dedicamos a fazer descobertas novas, assim. Nós temos um enfoque diferente de micotoxina. As matrizes da Top Gen carregam a excelência em seu DNA.
guiando os produtores e consumidores a um futuro mais sustentável da suinocultura. Resultado de 4 décadas com foco em melhoramento de matrizes e agora potencializado através da atualização genética com o que tem de melhor na Suíça. Mas, professor Malman, então, pensando nesse extremo climático que nós temos vivenciado, né? Ou chove demais, ou muita seca, a tendência, então, que nós tenhamos mais estresse para a planta e mais estresse para o fungo e mais micotoxina no milho, principalmente as micotoxinas vindo da lavoura? É prematuro a gente chegar a uma conclusão dessa, né? Porque a gente está falando disso só depois da Guerra Fria, que começou a se falar em câmbio climático, né? Talvez ele já tenha ocorrendo muito tempo antes, e a gente tenha tido outros assuntos para discutir, assim como é todas as áreas, né? Ninguém falava em fumonidzina antes de 1988, né? Aí depois se descobriu ela em 88, é bem novinha, e aí começou a se falar nisso. Então, eu sempre acho assim, bom, isso leva uns 1000 anos para mudar alguma coisa, mas a gente tem observado efeitos climáticos bem severos, o Rio Grande do Sul passou por isso, mas em 41 tinha chovido muito mais e a gente, depois de 80 anos, não, quase um montão de anos depois, eu estou ruim da matemática, começou a chover de novo. Então, algumas coisas são cíclicas, assim como as micotoxinas, por exemplo, elas vão e voltam. Tinha toxinas como a vomitoxina que não acontecia em milho. Há uns 3, 4 anos começou a aparecer. Então, 3, 4 anos é muito pouco para ser impacto de clima, essas coisas assim, né? Isso está muito mais ligado a genéticas, a determinadas genéticas do grão, do que propriamente ao clima. Mas, por exemplo, agora com essa chuva que deu no Rio Grande, nós encontramos níveis absurdos de determinadas toxinas que é muito difícil a gente conseguir produzir isso mesmo no laboratório, em condições controladas, assim, com cepas específicas, tudo fica difícil. Então é interessante isso, né, que um evento climático extremo propiciou isso. Acho que tem alguma coisa a ver, mas achar é uma coisa que não é muito preciso para a ciência. Nós vamos estar vivendo várias mudanças. Eu me lembro que em 84, até aliás, 64, tu deve ter lembrado disso, não, tu não era nascido nessa época, mas deu uma nevasca aqui no Rio Grande do Sul e no Estadão, na Folha de São Paulo, estava escrito lá que a nova era glacial estava se iniciando. Eu tenho jornal. Eu passei a minha infância inteira com medo de uma era glacial. E aí depois agora está esse calorão, é um infernal agora, né? Então a gente, na época era glacial, porque fazia frio mesmo, né? Fazia muito mais frio. Mas evidentemente que a gente não pode negar de que estamos vivendo algumas coisas extremas que podem afetar as micotoxinas no futuro, ou estão afetando já, trazendo algumas coisas diferentes. Não. Interessante. E professor, quando eu comecei a trabalhar com suínos, isso na década de 90, né, você falava muito da aflatoxina, né? Os produtores tinham uma carência muito grande para secar o grão, para armazenar o grão, e então as toxinas de armazenamento eram as predominantes. E depois isso foi mudando, né? Mas ao mesmo tempo que melhorou a parte de armazenamento, nós tivemos aí fatores, como a gente conversou há pouco sobre eles, favorecendo a toxina no campo, né? As micotoxinas diffusaram. Dá para se dizer que este cenário vem se acentuando e que no Brasil hoje nós tenhamos uma preocupação menor com a afla ou com as micotoxinas de armazenamento e um problema maior com as micotoxinas de campo? Sim, isso realmente foi uma tecnologia que ajudou muito a diminuir a aflatoxina. Apesar de, por exemplo, esse ano volta, né, um produto que praticamente não se via mais contaminado, que era o amendoim com aflatoxina, esse ano ele voltou com força. Então, assim, ó, o que eu digo sobre isso? Tem que monitorar. Né? A gente nunca sabe o que nos espera. De uma forma geral, assim, o milho, que é o nosso líder aí, que a gente tem que cuidar mais,
Ele diminuiu a aflatoxina sempre, aqui no sul a capacidade de armazenamento ela é suficiente. A gente não tem isso no norte, centro-oeste, né? Então nessas áreas de produção grande a gente não tem uma armazenagem ainda adequada. Então ali realmente surgem navios contaminados, né? Então de tanta carga e por outras questões também técnicas, né? A gente vê que o produto brasileiro ele é mal afamado aí fora, né, pelos trampos que se faz aí. Então, aí realmente nós levamos toxina para o exterior. Então, o Brasil é tido como o pai da aflatoxina, foi a primeira vez que se reportou a aflatoxicose, foi aquele evento lá na doença X dos peru, e que provavelmente não tenha sido o Brasil, né? As colônias africanas vendiam todo amendoim para a Inglaterra, mas aí alguém tinha que levar a culpa e o Brasil vendia um pouco. Então, a história é mais ou menos contada pelo ganhador, pelo vencedor. Mas aí que surge a aflatoxina, é aí que se deu um impulso. Já tinha algumas toxinas conhecidas lá, né? E aí outras surgiram depois, mas o que é importante é que o diagnóstico melhorou muito. E todas as doenças hoje nós temos diagnóstico. Quando nós éramos veterinários lá no interior de Santa Catarina, ou Criciúmal, nós tínhamos um estetoscópio e um termômetro para fazer o diagnóstico. O cara tinha que ser ninja para achar. Eu sempre detectava quando eu não sabia nada, na época não tinha Google, né? Então era escápula aguda. O que essa vaca tem? Escápula aguda. É como uma palavra meio difícil, assim, né? Então o pessoal estava satisfeito com aquele diagnóstico, mas ele não sabia muitas vezes o que é. Tá com tosse, tá, mas o que é? Então o advento da tecnologia realmente trouxe um monte de toxinas. A gente hoje conhece algumas, sabe os efeitos delas, a gente não sabe as outras. Por isso, o foco ainda tem que ser naquelas velhas conhecidas, porque aquelas eu sei que vão fazer um problema. E também as soluções foram para essas velhas conhecidas. Não adianta também detectar um monte de toxinas. No Brasil, aqui nas amostras de Santa Catarina, aí, a gente encontrou 79 derivados fúngicos. Então, tem 79 toxinas, mas vou fazer o que com elas? Se não tem solução, solucionável está. Então, o foco tem que ser aquilo que a gente tenha uma solução. Então, não dá para sair propagandeando toxinas e achar 200 toxinas. Bom, e aí? Só atrapalha, né? Então, vamos trabalhar com aquilo que é prático, aquilo que nos permite uma solução, e o que a gente está procurando, buscando soluções, a gente vai, então, conforme vai aparecendo, a gente vai tratar isso, se isso for um problema realmente importante, né? Não tem muito espaço para novas toxinas que se saiba. Talvez daqui a uns dias a gente perceba, né? Zealenona, por exemplo, ela é para mamífero, mas já tem alguns probleminhas aparecendo em aves. Então, às vezes estudar o negócio profundamente. E muitos erros se passaram. Por exemplo, fumicina, o principal erro. 100% dos diagnósticos de fumicina estão errados. Não existe um diagnóstico de fumicina feito por nenhum laboratório que está certo. Porque a gente só pega toxina livre. E a que está alcoolizada, está ligada a açúcares, essa tu não consegue detectar. Então, quando ela entra no animal, ela vai ser liberada. E não é uma correlação, digamos assim, direta. É uma fórmula para isso. Então, por exemplo, 7, quando eu tenho 3, eu tenho 10 ppb. Quando eu tenho 7, eu já estou em 23. Então, não funciona muito bem essa correlação. Então, todos os diagnósticos estão errados. Então, do 7 ppm, né? 7 ppm, não B. Isso é uma dose, tá, um pouquinho acima daquilo que é 5 e tal, mas representa 23. Então, aí sim, isso se descobriu muito depois, né? Então, quando se fez o teste, foi feito com cristal, e o cristal estava limpo ali, a toxina, né? Então, não, mas precisa ser uma dose muito alta. E agora a gente sabe que não é uma dose muito alta, né? Porque na natureza, esse troço vem composto de uma forma que os métodos não detectam. Então, por isso que se muda muito essa
estratégia de mitigação e de interpretação. Fazer um diagnóstico de micotoxina é uma coisa simples, relativamente simples. Tá? Você tem hoje ELISA, tem NIRS, tá? Tem os laboratórios de referência. Não é mais complicado como era antigamente, é muito rápido hoje fazer. O problema sempre está na interpretação desse resultado. A gente tem uma glicose de 150, cara diabético, né? Mas se tu comer um açúcar, o médico mandou tu comer, o farmacêutico vai dizer que tu é diabético, mas o médico tem que interpretar isso. Então, o maior problema que eu vejo hoje é a interpretação de resultados. Então, fazer o número é muito simples. E esse número não respeita tabelas. Tá? Não existe uma tabela, exceto as que são barreiras sanitárias. Ok, aí é uma tabela. Acima de 20, nenhum país aceita comprar aflatoxina. Tem outro país que é zero. Né? Então, Suíça, zerou. Se tem toxina, se tem aflatoxina, eles não querem aquilo. Então, depende da lei. Mas para os nossos pacientes, né, eles não respeitam essa dose. Então, às vezes, uma dose que é para humanos, para os animais, ela vai dar problema. Suína é um exemplo clássico disso. É muito chato, né? Mas ele come tudo, né? No tempo que a gente era guri, os porcos eram criados com lavagem, batata, sei lá, qualquer coisa, fuçavam em tudo. Eles eram felizes porque eles não tinham uma dieta monofatorial, que vinha um agente ali, passava a semana inteira comendo aquilo ali, 15 dias o cara comendo só aquilo ali. Ele acabava se intoxicando. Por isso a receita para viver bem é não comer sempre a mesma comida no dia, né? Tem que variar o cardápio. Se comer sempre a mesma, pode ser que vai te dar problema. Então, por isso que o animal onívoro não teria problema, mas ele é o mais suscetível. Por isso, não tem sempre um agente batendo nele. Tá? Então, já tu vê que já tem uma variável aí, né? A intensidade da contaminação e a frequência. Então, gestão de micotoxinas hoje é empresarial. A gente não trabalha mais o lote, assim, né? E hoje são grandes empresas, tudo, então elas têm que ter um gerenciamento. Mudou esse perfil também da gente ir a campo para ver micotoxina. Micotoxina hoje é feita pelas estatísticas, né? Então, tu tem a presença da gente, que impacto vai ter isso na produção daquela empresa? Então, passou um pouco tempo da gente ir a campo, lembra que a gente ia lá fazer a necrópsia, era uma coisa mais linda do mundo, aquela sangueira, festa, coisa, fígado, né? Era muito lindo, aquele fígado gordo, assim, amarelo. Hoje em dia não acontece mais isso, é muito raro acontecer esse tipo de fenômeno. Mas experimentalmente a gente faz isso, né? Para mostrar como é a toxina, mas a campo a gente não vê mais esses quadros, e se vê, perdeu, mané. Então, puta, agora me lembrei do cara. Perdeu, mané, não vai. Vou deixar esses caras aí. Tem coisa pior que micotoxina, né? Malman, então, voltando ali, quando eu puxei o assunto da fumonizina, né? Você fala aí que ela tem um grande componente que está mascarado, né? Então a gente já enxerga ela menos do que ela está presente, mas mesmo assim ela é uma das mais frequentes. Ela continua ainda sendo a campeã de identificação aí no LAMIC? De todos os métodos, né? Aqui a gente domina a parte de métodos oficiais e também o NIRS, né? E ela é a disparada. Na verdade, o DOM tem mais que DOM, proporcionalmente. Mas tem produto, por exemplo, que é 99%. Você, por exemplo, não usa um DDGS sem DOM e sem fumo. O DOM não é tanto. O DOM começou a aparecer agora. Essa é uma toxina recente, que não tinha no milho. Então, hoje, essa toxina, faz uns 3, 4 anos, nas últimas safras, que começou a aparecer esse tipo de toxina em milho. A DOM? E a fumo, ela está em 100% do TDG. O milho, 80%. Ou seja, a gente sempre está comendo isso num determinado nível.
E sempre se comeu isso. Essa era uma toxina que a gente fez trabalhos aqui há muitos anos com o pessoal da Itália, da Argentina e do Brasil. E foi bem interessante, marcadores biológicos que mostraram que a população brasileira, a gringaiada que tem aqui na região de Santa Maria, eles tinham uma alteração de um marcador biológico que explica a formação do câncer esofágico. E isso só foi encontrado aqui, não foi encontrado nos italianos da Itália e nem nos italianos da Argentina. Você diz, o mate, o gaúcho passa o tempo inteiro chupando aquilo ali, tudo aquilo, deve enfiar na garganta lá e deve dar um problema. Essa água fervente, né? Então, não é assim, não era por isso, na época o gaúcho chupa, né? Porque os argentinos, os uruguaios passam esse caminho assim, que nem um pato, assim, porque tem a garrafa num lado e a cuia na outra, né? Então não consegue mais caminhar. Tu não vê mais um uruguaio, por exemplo, caminhando normal, já são tudo atrofiados, assim. E eles não têm câncer. Não, essa doença é muito rara aqui. Quando a gente fez essa pesquisa aqui, a gente foi aqui com os argentinos e com os italianos para a quarta colônia, que é a região dos gringos aqui, e cada um conhecia um que tinha morrido de câncer esofágico. Então, era assim, eu não tinha ideia disso, que tinha tanto problema. Mas porque morreu, aqui o meu vizinho morreu, porque a gente passou nas linhas lá, pedia para fazer um pipi ali no potinho para a gente poder fazer as análises aqui no laboratório. E assim, aleatório. Fomos nas escolas, eu peguei as alunas aqui também, porque dá mais, a mulher marca melhor isso. Ela tem uma forma de mexer, porque tem mais célula na urina da mulher. Então, as alunas que participaram, e onde a gente ia, assim, chegava nas casas, e aí todo mundo conhecia a gente tinha morrido do câncer. Aí os italianos, assim, cara, que estavam aí juntos, cara, não é possível isso. Né? Tem tanta gente com câncer de esôfago. E há pouco tempo atrás eu ainda via, mês e pouco atrás, alguém me comentou de um velho desse que morreu de câncer de esôfago. Então, é bem interessante que a diferença que existia era a carga de fumulizina maior que nós tínhamos aqui. Né? E o marcador biológico, ele é mexido por essa situação. Tá, mas vai me dizer, mas os gringos da Itália não comem polenta? Menos que aqui. Na Argentina, eles têm trigo, eles não comem polenta. Né? Então, lá eles tinham... Agora está começando a mudar um pouco lá, porque lá... Né, clima, então, está levando os fungos de calor mais para cima. E eles plantaram um pouco milho, agora já plantam mais. Mas aqui o que acontecia? Essa gringaiada toda aqui, eles passavam o ano inteiro comendo a mesma safra. Então, se desse um ruim, eles iam passar 12 meses até vir o próximo milho, comendo o milho que eles tinham armazenado ali. Né? E toda a população comia. Porque ia lá para o moinho e aí depois o cara pegava a farinha do vizinho, porque não é que tu vai levar a farinha lá e tu vai comer teu grão. Tá? Vai comer o grão da região. E aí essa população era submetida por longos períodos à intoxicação por fumonizinas. E isso explica por que o Rio Grande do Sul tem esse problema de câncer de esôfago. O que mudou? Hoje nós não produzimos mais tanto milho, a gente tem que importar milho, toda que é parte do Brasil, e aí mudou muito esse fator, porque a gente está recebendo milho de outras regiões que têm uma contaminação mais baixa. E também diminuiu o consumo de milho dentro da população. Então, isso a gente pode levar muito para os animais também, né? Essas experiências, né? É muito interessante isso, porque tu tem determinados... Tem épocas assim que aparece determinada doença, né? Uma patologia, porque está comendo milho regional. E hoje, como é muito animal, é muita coisa, então tu vai ter a pressão daquele agente em muitas empresas. Se nós importamos o milho e fazemos uma mistura, né? Então a gente consegue minimizar isso. The dilution is the solution. Né? A gente fala isso também, né? Vamos diluir essa toxina, é uma estratégia. Agora, você tem que saber com quem você está diluindo. Você não enxerga a toxina. Tá? E, às vezes, e
praticamente sempre, quando o milho está bonito assim, e ele foi só dado aquela estressadinha, voltamos ao início, né? Esse milho está mais contaminado que aquele que vem podre, porque o podre é bacteriano, é leveduras. Então essas não produziram a toxina. O fungo não, ele só deu aquela picada assim, passou uma semana sob estresse contínuo, e ele vai então produzir a toxina. E o milho aparece, né? Cristal. Mas tem muito isso hoje no Brasil. Eu digo sempre, o Brasil é um dos países mais desenvolvidos na solução do problema, que é a genética do milho. Então a gente teve que se meter nisso, ser meio... Aqui a gente chama de batateiro, né? Que é o agrônomo. Eu sou mandioqueiro, porque eu só cheguei, o mandioqueiro é o técnico agrícola. Então, o meu nome nessa área é o mandioqueiro. Eu também fiz o curso de técnico agrícola. Fez isso, tu também foi mandioqueiro. Então, a gente não subiu ao nível dos batateiros. Então, a gente teve que se meter um pouco nessa área. Ainda bem que eu tinha me metido um pouco nisso, tive os rudimentos da parte agronômica, justamente para tentar achar na origem o problema. Só que isso tem que cuidar para não ser tão burro assim, né? Porque às vezes a gente é meio de achar que o produtor vai plantar aquele milho que não dá toxina. Aí não tem jeito de fazer isso, mas não vamos fazer isso. Porque esse milho não produz tanto. Porque se ele usa energia para fazer imunidade, ele vai perder produtividade. E vai perder também, se tu produz muito, tu vai perder qualidade. Hoje a gente sabe exatamente isso, como funciona. A gente sabe a mutação genética, os caras meteram no milho, quais são as linhas já que são problema, que nós temos que evitar, abaixar isso aí. Só que tem uma coisa, é multifatorial também. São trabalhos que a gente tem feito há 6, 7 anos que a gente está nisso. Tu tem que pegar a parte física do grão, a parte bromatológica e a toxicológica. E com isso, nós conseguimos fazer uma coisa que chama valuation do ativo. Hoje a gente sabe exatamente quanto que vale aquele milho na tua dieta. E o valor que vai te custar a formulação com aquele silo. Então, você pega o silo, tu amostra aquele silo e nós sabemos exatamente quanto é que vale. Isso, eu não sou cartomante para saber como é que é o futuro, né? Longe disso, a gente tem que ser científico nisso, mas nós vamos chegar ao ponto, eu vou ver isso, em que nós vamos comprar o milho pelo valor dele e não pela tonelagem. E tem diferenças absurdas. Hoje a gente tem feito isso nas empresas, tá? A gente veterinário nunca vai, né, nessa área. É raro o veterinário que vai na área, por exemplo, de produção de grãos. Isso nós estamos preocupados com tosse, com diarreia, com essas coisas assim, né? Nossa, tem um problema suficiente nisso. Então, entrar nessa área é fundamental para a economia realmente das empresas. Que não estão cuidando, as cooperativas que não estão cuidando disso, as cooperativas já estão muito avançadas. Eles sabem exatamente qual é o silo que vai vender e o que vai ficar. Funciona assim, já está assim. Esse aqui eu vou pôr à venda. Tem empresas que fazem isso. Porque esse vai me custar muito caro a formação dessa suplementação dessa dieta, encarece o produto. Tem uma empresa que a gente fez isso. A diferença entre o terço melhor e o terço pior deu 17 milhões só no valor do milho. Então, é uma mina ainda que nós temos por explorar. E o Brasil já tem isso, interessante isso. A gente é meio... O brasileiro é meio, assim, ufanista, assim, né? A gente acha sempre que é o melhor. Mas isso só nós estamos trabalhando. Quer dizer, os outros estão trabalhando, mas nós já chegamos lá. Né? Nós já temos condições de fazer isso e em tempo real. Não precisa esperar meses para chegar ao resultado. Não, tu faz isso em... Olha, depois que fez a análise, né? Porque a análise que faz é a mesma para micotoxina, é a mesma que faz nutrição. Só precisa de um espectro para isso. E o cara já fez a física, compõe essas 3 variáveis, tu tem o valuation, o valor daquela... Isso é no NIRS?
Sim, isso é feito por NIRS. Porque o NIRS tu consegue, com o espectro, tirar um monte de informações. A maioria das coisas que dá para fazer por NIRS não foram descobertas. A gente não usou. Porque o espectro, ele é eterno, né? A amostra eu não consigo guardar ela. Depois eu quero fazer uma análise nutricional dessa amostra. Você perdeu. Agora o espectro não, o espectro fica, né? Então, coisas assim, a gente tem espectros guardados aqui de 15 anos. Tá? Então, a gente pode analisar para trás-mente, como diz o gauchinho aqui, para trás-mente, a gente vê para trás-mente. Eu estou no meio da gauchadinha aqui, né? Que tem muito desses gauchinhos de bombachinha, para gatos, assim, né? Eles vão na minha aula, pobrezinhos, que vão na minha aula de alpargatinha, daquelas de corda, assim, para juntar os catarros, tudo no pátio, assim. Esses limpos todo o pátio da gente. Não, mas eu dou muita risada com essa. Agora, aquelas boinazinhas na minha aula não tem proposta. Aquilo ali, eu não começo a aula com uma boinazinha daquela ali, porque tá louco, né? Temos que... Eu já falo com sotaque, imagina um colono de Criciúma falando com sotaque. Criciúma é a capital do sul do mundo, tu sabe disso, né? Ali que Deve ser grande, né? Ali que começou a civilização. Depois, né, a gente mandou uns para Santa Catarina e começamos, né? Acho que foram até o Egito lá para começar o negócio. Deve ser o de Criciúma, tudo que foram para lá. Que beleza. Mas, professor, aí então essa história de que o milho é uma commodity e que é igual, né, tem preço fixado internacionalmente, então isso passa a mudar a partir do momento que a empresa está olhando o que ela vai vender, o que ela vai ficar com ele, né? Então já não é mais um preço igual para todo o milho. Nós temos um porto na Argentina que faz isso. Ele sabe quanto vale cada porão. Ele sabe quanto vale. Tu tem isso, tu carrega, esse porão vale tanto. E chega nos países que importam o milho do vizinho ali, né, que é muito bom, por sinal, o milho deles. Cara, tem qualidade, não dá para falar isso. E aí se sabe exatamente qual é o que os caras vão comprar. Os caras compram já sabendo. Claro que os alemães falam assim, tu não fala alemão, mas eu vou traduzir depois. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Isso eu aprendi com o meu professor. Confiar é bom, mas controlar é muito mais melhor ainda, traduzindo literalmente assim. Então, o pessoal controla isso porque tem as trampas, né? Sempre tem os caras tramposos que fazem isso, mas hoje já tem tecnologia para isso. E o Brasil já experimentou isso, nós estamos muito avançados com isso. E ele mostra exatamente quais são os silos que tu pode usar para uma determinada dieta. Olha só, vou fazer dieta para as porcas e para creche. Qual é o silo que custa menos para fazer isso? E calcula por faixa etária. Então, agora eu quero fazer a terminação. Qual é o silo que eu posso usar isso? E combina diferentes toxinas. Né? Tem as toxinas importantes para suínos, que é zelanona, fumicina, aflatoxina, que são o trio parada dura, assim, né? Que para suínos isso é um problema mesmo. Ele sabe quanto vale tu apagar o incêndio, quanto vale a nutrição daquilo ali, e aí tu põe isso na tua dieta, tu vai formular realmente por custo. Eu sempre brinco com esse negócio de formulação de precisão, tu já deve ter feito alguns podcasts sobre isso, né? Ainda não tive a oportunidade, que eu entrevisto mais o pessoal da sanidade, estou iniciando como host aqui, né? Isso. Mas a gente ouve falar muito sobre a formulação de precisão como futuro aí da nutrição animal. Mas não é que a formulação, primeiro estão falando de nutrição, estão falando de nutrição de precisão. Nós não temos nem fábrica para fazer a formulação de precisão. Eu sempre brinco com os holandeses e tudo, os caras lá, os suíços lá que fazem essas fábricas bonitonas assim, né, que estão muito longe daquilo que nós vamos precisar. Eles não têm a tecnologia, eles não têm... E nós também não temos capacidade de medir isso adequadamente. Vai entrar o milho lá e ele vai dosando os troços lá, vai abrindo determinado registro, conforme está passando. Estão muito longe de fazer uma formulação de precisão.
Tampouco os nutricionistas mexem na fórmula todo dia. Não adianta eu também medir aquilo lá, né, com altíssima precisão se eu não consigo mexer na fórmula. Isso dá um fucedo dentro da fábrica, a gente sabe isso, então não tem como fazer isso. Isso é humanamente impossível. Né? Tecnologicamente, talvez assim a gente vá conseguir evoluir bastante isso. Então, a alternativa hoje que tem é você pegar, por exemplo, está carregando um silo, então vamos analisar se tem toxina ali, tudo, né? Aí você consegue ainda gerenciar aquele silo. Ou você sabe antes, né, o que tem naquele silo, para que serve aquele silo. Se serve para vender para o vizinho, outro vai usar esse silo. Porque vai começar, isso já existe hoje, né? Os caras não querem conforme, e aí tem além dessa coisa ainda, tem os seus trampos, né? Hoje tem empresas que têm uma mangueira d'água em cima do reto para compensar a umidade. Então, nós estamos assim ainda engatinhando. Eu tenho uns amigos na Europa assim, que eu passo vergonha com eles quando a gente fala de qualidade de grão. Né? O grão brasileiro é o pior, a soja brasileira é a pior soja dos exportadores. Nós perdemos para a Índia. Tá? Eles exportam um pouco de soja. Mas o Brasil, pô, a gente pensa aqui que somos bons no negócio, né? Quando vai fazer as análises lá, tecnicamente, a soja brasileira perde para a soja argentina e para a soja americana, que são os principais players lá falando inglês. Né? Para quem não entende inglês, então, são os principais fornecedores. Assim. Então, você falar alemão aqui vai ser pior. Então, a gente sabe que a soja brasileira tem muita treva e tudo, eu não estou falando mal, mas é as constatações técnicas. Tá? Então, o brasileiro é muito disso, né? Às vezes eu também faço isso, né? O futebol do Brasil é o melhor do mundo, poxa, que vergonha, a gente passa, né? Não ganha nenhuma classificação. As coisas estão ficando pior que as micotoxinas. Mas, professor Malma, vamos falar o seguinte, é uma especialidade tua o gerenciamento, né, dessa questão da micotoxina. Então, hoje nós já temos o recurso do diagnóstico, mas temos a micotoxina e temos os aditivos antimicotoxina. A questão é operacionalizar isso de uma maneira que a fábrica dê conta de analisar esse milho, saber para quem que vai, se vai para ave, se vai para suíno, se é porca, se é leitão, se é creche, se é engorda, e qual é o aditivo que eu vou usar de acordo com a micotoxina que está presente em maior proporção. Isso na prática é possível, as empresas já estão fazendo. O que elas estão fazendo é suficiente ou ainda a gente precisa avançar muito nesse monitoramento em tempo real e a mitigação em tempo real? Isso é muito interessante e talvez não seja de conhecimento público, assim. Eu comecei a falar nisso há muitos anos atrás, assim. Isso era um sonho realmente de consumo. Trabalhei muito nisso, eu trabalho com micotoxina desde que me morri os cachaços. Mas era interessante mesmo, porque isso foi aí que me acendeu o negócio das micotoxinas, foi quando a Cotrigi comprou 5 navios de milho, tipo 5, dos Estados Unidos. E esse milho veio para as cooperativas. E era a ração, 5 dias depois estava morrendo os leitão. E eu era veterinário, no meio daquele povo ali, tentando defender o meu empregador. Né? E aí nem se sabia o que era micotoxina. Mas aí se surgiu, o que é isso? Tá, é um negócio de fungo. Aí botava na luz negra, foi o mote, a primeira coisa de fazer diagnóstico de micotoxina. Aí depois surgiu os métodos, cromatografia, então começou a se trabalhar isso. A universidade foi uma das primeiras, tinha 2, 3 grupos mais no Brasil. Então aqui nós começamos com isso por causa desse problema que foi lá da Cotrigi. E isso foi evoluindo, até se chegar num método, porque nós perdemos aqui no Brasil o negócio dos kits. Não conseguimos produzir aqui no Brasil.
tentei, realmente trabalhei nisso e não funcionou para resolver, porque eu precisava de um método mais rápido para determinar isso. Então, hoje nós temos uma série de empresas que fornecem esses métodos. Mas, quando a ADSEU veio aqui para a universidade, e ela veio porque eu insisti que ela viesse, sair de São Paulo, a ADSEU, para ver para o buraco de Santa Maria. Olha só, trazer uma multinacional, em 5 meses eu estava aqui dentro da universidade, com os funcionários e as crianças matriculadas estudando no colégio. Uma multinacional. Porque eu tinha muito interesse nesse aspecto do NERS. Isso era uma coisa assim, vai por aí. Nós daqui uns dias nós vamos estar fazendo, já fazemos um monte de coisa feita com o celular. Já fazemos um monte de coisa. Eu meço a minha glicose aqui pelo celular, estou monitorado constantemente. Então, eu vou botar aqui, ó, quem está vendo, ó a minha glicose, 110 nesse momento, nesse exato momento. Então, essas coisas, assim, eu sempre fui meio tecnológico, assim, sempre buscando coisas novas. Me trouxe ao NIRS, porque eu sabia que isso era possível. Levou muito tempo. Isso foi 15 anos, assim, mais ou menos, de peleia com isso, porque a gente não tinha matemáticos para fazer isso. Porque a composição de substâncias em baixíssimas concentrações, ela não depende só da toxina pura. Ela tem outros fatores ali, são várias bandas que compõem ali, pedaço do fungo e esse tipo de coisa, que fazem parte daquele complexo. E aí foi que conseguimos, hoje, eficiência suficiente para dizer para a empresa, bota, tira, e quando botar, bota tanto, naquela faixa etária. Então, hoje, o gerenciamento está se dando dessa forma. Eu sei exatamente quando eu posso... Semana passada, estava numa grande cooperativa, 10 maiores. Nessa cooperativa, foi recomendado que não usasse produto nenhum. E me perguntaram, podemos confiar nisso? Vamos fazer isso? Vamos fazer isso, não tem problema nenhum. Pode tirar o produto, que não vai, absolutamente não vai acontecer nada. Então, a gente já tem condições de segurança para determinar isso. Então, foi realmente um avanço muito grande. Isso traz uma economia substancial à empresa. E você tem de grátis ainda, todo esse complexo, você tem a nutrição, Você já sabe antes o que você vai ter que ter em estoques para compensar aquelas deficiências que vai ter aquele ingrediente dentro da tua dieta. Então, isso é realmente uma coisa bem avançada. Pode ter coisa parecida, mas com essa velocidade. E hoje é em tempo real isso. Leva 4 minutos para você saber onde é que você está na tua curva. Para aquela espécie, para aquela fase de crescimento, você tem tudo isso plasticamente representado na tela e não precisa pensar. Porque a gente tem um monte de coisa para pensar. Uma atividade. Então, essa tem que ser feita de uma forma que tu, olhando ali uma vez por dia, você não te preocupa mais que eu estou mar azul e quando é vermelho também vai acusar, Então, às vezes, a dose tem que ser aumentada. E você vai ter que usar mais, porque um dos problemas é você subdosar os aditivos. Eles são avaliados, olha só uma coisa interessante, que são avaliados a 5 kg por tonelada. É uma dose absurda, de colocar isso, 0,5%, mas muitas vezes é necessário chegar a isso. Às vezes a empreitada é tão grande que você não botar, às vezes tem que combinar produtos diferentes para poder fazer uma proteção. E essa proteção tem que se pagar lá também, Eu tenho um exemplo clássico, assim, de uma das principais parceiras que tem nisso. Eles tinham o pior GPD do Paraná. E hoje eles têm o melhor. E não tem mais problema de micotoxina. Não é mais problema de micotoxina. Porque isso traz um círculo virtuoso que, se eu sei que não tem micotoxina, nós veterinários temos que procurar outra coisa, Porque as costas das micotoxinas são muito largas, E é meio fácil até tu dizer isso. Assim que
quando você tem um monitoramento disso, você conhece a empresa, fica muito mais fácil até encontrar outras coisas. E a gente vai realmente trabalhar mais focado, porque isso não é um problema, isso já não é mais um problema. Tem muitas coisas que a gente não dá mais, não presta mais atenção, porque não é mais problema, se resolveram esses problemas. Né? Então, assinou direitinho, tá. Aquela coisa não pode aparecer, desde que não entre uma outra cepa, mas está resolvido o problema. Então, com micotoxinas é a mesma coisa, é gerenciá-lo o processo. Funciona muito bem quando você tem uma amostragem adequada, que esse é o pecado original de qualquer diagnóstico. E micotoxina é mais complicado ainda. Depois você vai ter os pecados mortais, você vai ter os veniais, assim, tem toda uma classificação de pecados. Isso é um troço, gerenciar a micotoxina é um troço meio religioso, assim, tu tem que conhecer os 7 mandamentos, assim, que são os 10 mandamentos, né? Tem 7 ali, que a gente tem que cuidar para que o troço não represente mais, que eu estou tranquilo. Tá? Quando deu micotoxina, bom, aqui tem impacto da micotoxina, então vou usar um aditivo. Quantos aditivos? Acho que tu vai me perguntar sobre os aditivos, né? Sobre a segurança dele. Né? Vai entrar nesse assunto. Então, qual é a pergunta, assim, que tu gostaria de fazer? Não. É que primeiro, antes da perguntar sobre aditivo, eu gostaria de colocar a situação corriqueira que a gente vê. Não se monitora a micotoxina, o cara compra lá o milho, só diz se é bom ou é ruim pelos critérios lá de impureza, de ardido, de podre, etc. Bom, bueno. E tem lá um aditivo bom, né, que ele considera um dos top do mercado, e uma inclusão padrão, né, de acordo com o que está na bula. Mas isso é a vida toda. Né? Então, provavelmente, em algum momento ele está usando isso e ele não precisava usar, e em alguns momentos ele está usando uma dose muito inferior do que ele precisaria, ou talvez de um produto que não é adequado para aquela micotoxina. É essa a realidade, o dia a dia que nós vivenciamos, pelo que você analisa aí no seu laboratório dos aditivos que estão no mercado, né? Qual é a inclusão? Então, me parece que se não tiver um gerenciamento em tempo real, não existe fórmula mágica para decidir se eu vou colocar 1 quilo por tonelada, meio quilo por tonelada, se é o produto A, B ou C. Isso que tu falou, assim, é o que a gente tu já sabe disso, todos nós, acho que todos não, né? Tem que ser uns mais inteligentes que nem tu, assim, que... Tô fazendo elogio agora, que ficou bonito. Obrigado pelo... Mas essa é a lógica do negócio. Né? Quando uma coisa tem lógica, né, a lógica é imutável. Né? É muito difícil aparecer um cisne negro assim, na vida da gente, né, para mudar um aspecto lógico. E realmente, quando a gente está usando... Vamos levar isso para antimicrobianos, antibiótico. Tu vai usar um antibiótico, tá, a gente usava os promotores de crescimento, mas tu vai usar ele em dose terapêutica sempre? Não vai fazer isso. Né? E quando tu for utilizar, tu tem que usar o antibiótico adequado para aquilo ali. Né? Então, quando se trabalhou com as micotoxinas, a gente esqueceu esse princípio fundamental. Assim, né? Então, a gente não usou muito isso, principalmente pelo desconhecimento, porque é uma coisa, não é você tem aquele rebanho com aquela bactéria, bom, aí você leva para o laboratório, isola, faz antibiograma, aí você vem com a resposta. Então, não tinha isso para fazer com micotoxinas. Hoje já tem isso. Tá? A gente faz isso. Você tem que manter uma coisa, tem que manter as amostras oficiais. Isso sim, volta e meia tem que checar o processo. Principalmente aonde os métodos secundários, que é o ELISA e o NIRS, eles não funcionam. Tá? Que é a ração pronta. Então, para isso, tem que se utilizar ainda os métodos oficiais. Aí vai por HPLC, espectrometria de massa, e já tem que fazer um controle dessa forma. Vertrauen ist gut, controle ist besser. Já até os japoneses já estão falando isso, né? De tanto que eu falo isso. Né? Confiar é bom, controlar é muito mais melhor ainda. Então, a gente tem que fazer isso, porque não vai funcionar de outra forma. Então, o uso do aditivo, primeiro que tem que saber se o aditivo funciona mesmo. Né? Eu tenho uma estatística que arrepia, que 60% dos produtos não funcionam.
Aqui tu não vai ver aqui, mas eu tenho um armário ali, tem 1.500 e poucos produtos que foram avaliados. Então, tu imagina 1.500, 60% disso são produtos que estão no mercado, alguns são repetidos, né? Tem empresas sérias assim que repetem. Mas tu vê que ali deve ter no mínimo uns 500, 600 que não funcionam. E são marcas comerciais. Então é difícil a gente encontrar um produto que realmente funciona. E outro aspecto, que mantenha o funcionamento. Porque toda vez que tu pegar alguma coisa que depende da natureza, ela tem modificações, ela sofre com algum fator. Então, um produto que funcionou lá, quando eu comecei com isso, a primeira vez que publicamos isso foi em 86, 96. Eu tinha voltado da Alemanha, aliás, 96. Tinha voltado na Alemanha em 94 e aí se começou a trabalhar com isso, as Deva mesmo. Não era mais as Brinca, não. Foi feito os primeiros. Foi de Santa Catarina, da Sadia, foram 7 produtos que eles mandaram para nós e um funcionou, foi um milagre da natureza para a aflatoxina. Aí publicamos isso num jornal inglês e aí surgiu esse negócio dos aditivos antimictoxinas. E tu vê, de 7 tinha um, né? Então, 6 outros não deu. E assim continua sendo isso. Isso é um controle de qualidade que tem que ser permanente. Nós não podemos negligenciar isso. Mesmo produtos que foram aprovados lá na época, hoje não são mais aprovados, porque perdeu a mina, a fórmula não é mais a mesma, porque a maioria deles são base mineral. E a mina é que nem ouro. Né? Às vezes tu está no veio certo, outras vezes tu não está no veio certo. Então, se a empresa... Eu conheço a maioria das empresas, um montão de empresas. Conheço desde a maior do mundo, né, que está na Europa, até as empresas brasileiras que produzem isso. Né? Então, cada empresa tem o seu controle de qualidade que, se não for bem feito, às vezes come barriga. E isso chega, né, no coxo do suíno. Isso chega dentro das empresas. Então, tem que manter essa característica, e isso é feito por métodos físicos, sim, isso tu pode fazer, tem que manter o controle de qualidade disso, tem vários controles, que um dos testes de absorção, por exemplo, que se faz, né, que mede, tem que ter 100%, não tem que ter 100%. Às vezes, eu tenho um produto Pazea, que é um dos melhores do mercado, que tem 15% de absorção in vitro, mas é o produto que funcionou melhor de todos. Então, não é aquilo que vai determinar, mas aquele produto sempre tem que ter seus 15%. Ele tem aquela característica, porque não é só a absorção que faz um produto ser bom. Né? Tem outras variáveis aí. E surgiu, se evoluiu muito nisso. Nossa Senhora, isso foi uma coisa linda que aconteceu. E eu tenho a felicidade de ser velho, de ter participado de toda essa evolução dos produtos. Assim, né? Hoje nós estamos selecionando, estamos incluindo na genética para produzir enzimas para isso, específica para as toxinas. Então, esse é o próximo passo, está se trabalhando isso, a gente está envolvido com essa tecnologia, assim, de fazer customizada por empresa. Né? Tu tem aquele estilo, tá? O que tu precisa? Vai precisar disso aqui. Né? Então, bota um estoque disso, porque eu já sei tudo que tem. Então, eu vou ter um estoque para mitigar isso. Qual é o auxílio que eu estou usando hoje? Esse aqui vai 1 quilo. Agora aquele lá, bom, tem que botar 2,5 kg. Tá, esse aqui não bota nada. Então, é nesse manejo que a gente já está. Isso tu pode fazer para qualquer suplementação enzimática, qualquer coisa que a gente faz dentro da dieta, a gente pode usar esse sistema. E ele me parece a coisa mais lógica possível de se fazer na produção. Nós não vamos ter nada muito diferente disso no futuro. Pelo menos assim, se tu conversa com pessoas inteligentes, você diz, não tem muita coisa para fazer diferente disso. Nós vamos estar formulando pelo menos com precisão. A nutrição de precisão é mais fácil que a formulação de precisão. Se nós passar por esse processo de formular com precisão, a nutrição lá, bota 3 quilos lá e cada dia você tem uma mistura diferente e aí o bicho vai comer cada dia uma dieta bicomposta, tricomposta, né?
com chip, marcadores, e aí vai ser um show. Nós vamos viver isso ainda. Nós acho que vamos participar desse negócio aí. Tá? Eu pelo menos espero. Tá? Mas, Malma, esse número é assustador, 60% aí, né? Quer dizer que se eu for no mercado escolher 10 produtos, 6 não vão entregar. Mas as empresas, na medida que elas estão explorando essas minas, né, pensando no componente mineral dos aditivos, né, ela tem como monitorar isso à medida que ela está explorando para saber que naquele momento não é mais o mesmo produto. Tem. Mas uma das coisas assim que acontece é que hoje a gente está usando essa ferramenta aqui para levar essa informação, e essa informação já praticamente todo mundo já ouviu, mas às vezes a gente se esquece disso, né? Porque isso não é como antibiótico, né? A gente sabe. Isso aqui é uma coisa um pouco mais complexa. O tema da micotoxina é meio nebuloso, muitas coisas. Então, não só o controle de qualidade físico tem que ser feito químico, mas os testes em vivo. O animal, ele não tem trampa com ele. Ele não tolera. Ele vai te falar a verdade. Tá? Ele não admite, né, que o produto não funciona. E isso é uma coisa que muitas empresas não fizeram. E uma coisa assim, não sei se eu devia falar isso, mas vou falar igual. Talvez uns fiquem bravos comigo, né? Os registros não estão sendo mais feitos, ou algumas empresas estão usando aquilo não como um aditivo antimicotoxina. Então, é um ingrediente, digamos assim, um melhorador, uma coisa assim. Fitoterápico, alguma coisa? Fitoterápico pode ter. Tu pode dizer, bom, esse meu produto é um fitoterápico, um protetor hepático e tudo, mas para a micotoxina, tem que ser provado para a micotoxina. Se tu quer vender isso, o bom senso diria que a gente pode servir para a micotoxina, mas ele não é um negócio comprovado. Porque os blends são diferentes. Eu sempre tive muito problema com os blends. E agora o mapa até mexeu nisso. Né? Porque tu combina um monte de toxina e aí tem mais de uma e o produto funciona contra aquela e as outras vão no mesmo balaio. O mapa hoje você tem que provar para toxina por toxina. Né? Então eu sempre digo para as empresas, pega aquele produto, aquela parte do produto que você diz, isso aqui funciona para zero, e testa puro. Não mistura, não dilua o teu produto. Usa ele puro, porque o desafio vai ser evidentemente grande e o produto diluído não vai funcionar. Se a gente pega todos os antibióticos, quando tem uma diarreia, tu pega o antibiótico específico aquilo ali. Então, vamos pegar esse e vamos fazer um teste. Os testes hoje, eles baratearam muito, uma coisa perto do valor de um produto, é uma insignificância total. Eu estou fazendo, digamos assim, mesmo, o teste é muito barato para não ser feito. O teste em vivo, você pode fazer hoje baterias rápidas, assim, que isso realmente vai dar uma segurança ao teu consumidor. Então, algumas empresas, sim, são sérias, né? Elas têm. Eu sempre, quando eu vou, qual é o produto que eu compro? O que te trouxer as evidências científicas de que ele funciona. É muito difícil fazer um teste a campo disso, tá? Isso pode ser feito, tudo, mas você não trabalha manufatorial. Nós que somos, né, professores, a gente sabe disso, né? Tem 500 fatores e funcionou o produto, e tem os outros 500 fatores e o produto não funciona, então isso é muito barato. Então, nas condições monofatoriais, tu tem a toxina e tem o produto. Então, depois você pode fazer teu blend. Tá? Mas primeiro você tem que provar naquela situação lá. Tá? Então, vai ficar assim. Eu tenho problema de dizer, por que eu vou usar um produto para afla? Porque, além do produto ser incluído, ele está comendo fórmula.
Você bota 3 quilos por tonelada, é 3 quilos que você tem que suplementar, porque o produto é um inerte. Ele não vai te promover a nutrição, então você tem o custo e tem a inclusão. Isso vai ser o teu custo, não é só o custo do produto, o produto custa caro, produtão 8 a 21 dólares o quilo de produto, né? Então é uma pegada grande, né, na formulação. Bota 1 quilo disso, 20 o quilo, né? Então é bem pesado. A conta lá, a linha aquela de aditivos, normalmente é a linha mais alta da formulação. Isso o veterinário também tem que começar a fazer, nós temos que fazer isso. O zootecnista faz isso melhor do que a gente, né? De olhar as linhas, né, dos custos. O que custa, né, aquela linha de aditivos? E essa que paga a conta da análise e ela vai ser usada com maior racionalidade. Às vezes a empresa vai gastar mais, vai ter que gastar mais. Mas normalmente o que ocorre é que a empresa começa a cuidar mais e aí vai ter um desafio menor. Olha só que coisa interessante que dá para fazer. Hoje é o ranqueamento de fornecedores. As empresas estão pegando, tá? Tem o Malman e o Alberton que estão fornecendo milho, daí nós vamos medir o que cada um está trazendo. E aí o Alberton ficou em primeiro e o Malman ficou em segundo. Olha, tu ficou em segundo. O que eu vou fazer? Eu vou tentar vender para aquele cara e vou melhorar, vou passar em qualidade. Então, tu imagina em 20 fornecedores que tem. A gente não corta fornecedor, porque às vezes tu vai precisar dele. Né? Não pode brigar nunca com fornecedor, nunca brigue com fornecedor, pelo menos a minha opinião. Tá? Mas tu tem que saber aqueles que te entregam um produto melhor e falar para aqueles outros que não te entregam um produto tão bom que, olha, você está sendo rebaixado, que nem o teu Grêmio, por exemplo, que está ameaçado, né? Então, vai ter que remar, né? Para ficar na primeira divisão dos times, senão vai para B. Tá? Então, e aí, claro que ele vai ter que gramear de volta para voltar para. Então, isso Mas tu é gremista ou não? Não, eu sou colorado, sofredor ainda, faz muito tempo. Eu sou, tu sabe que nesse negócio de classificação, tem uns colegas aqui que são muito da esquerda, mas tem uma coisa que o colega que é mais esquerdista que eu tenho aqui, que nós concordamos, que nós somos comunistas chineses. E eu admiro muito os chineses por isso. E aí nós dois que gostamos dos chineses. Que é, na China, a cada biênio, os professores, tu imagina, tu saiu da universidade, né? Uhum. Não vai chegar nessa época. Mas os professores, eles são avaliados, e aí o que é titular 10% desce, e os adjuntos 10% sobe. É campeonato nacional. Oh, que beleza. Meritocracia. Na meritocracia. Tu sabe a única coisa que funciona 100% assim dentro da universidade, e por isso funciona? Por exemplo, o nosso pós-graduação aqui. É cartesiano. Nossa pós-graduação, há muito, eu não me lembro quando que não foi 7, nível máximo do CNPq. Sabe por quê? Porque é meritocracia, é ranqueado. O professor que fica na ponta tem bolsista, tem mais dinheiro que os outros, ele pode ter mais alunos. Agora, a baba lá vai comer o pão que o diabo amassou, ele que vai gramear. Uma vez fiquei em último lugar do pós-graduação, porque eu não entreguei os documentos no tempo hábil. Não reclamei. Passei um ano, foi triste. Né? Não podia pegar aluno, coisa assim, não podia pegar muitos alunos, pega mais, né? Tem uma fatia menor. Bom, no ano seguinte, vamos recuperar, fui para B, fui para a segunda divisão. Então, isso faz com que as coisas funcionem. O Brasil, ele é muito permissivo nesse negócio de meritocracia. E agora, entrando um pouco em universidades, as universidades são um lugar assim, que é complexo isso. Né? O mérito aqui não é bem visto. Agora, no pós-graduação é. Então, a gente trabalha melhor o pós-graduação para estar lá nos 10 primeiros, assim, né? Que esses são da elite. Né? Nosso departamento é o melhor da universidade, da veterinária, porque 70% dos 10 primeiros são do departamento.
Então, aquilo aqui nós estamos tudo faca na bota. E os alunos dizem, mas isso aqui passar pela preventiva lá, aquilo são os cão. Tá? E são mesmo porque realmente, para tu ficar entre os 10 primeiros, tem que granear, o cara tem que se puxar. Mas é isso que faz funcionar. E se nós tivéssemos isso, porque tu saísse titular da universidade, né? Sim. Tu é o rei, tu não precisa fazer nada. O titular, se ele vier uma vez, cada morte bispo para a universidade, não vai fazer nada, ele não tem mais nada para cima dele. E aí muita gente fica dentro do serviço público, o pessoal se acomoda. Se acomoda, mas na pós não tem disso, né? Na pós não tem disso. A pós não. Por que a graduação não é assim? Então, na China, o comunismo, eu sou fã do comunismo chinês dentro da academia. Os caras lá se arrebentam para ter patente, para ter publicação, para ter aluno. Olha, é muito difícil, porque nem o Grêmio tem que estar remando para não ir para frente. Né? Vai jogar a Série B ainda. Eu tenho um amigo, Mário Pence, um amigo meu, que eu tiro muita onda com ele, que o Grêmio já foi várias vezes para a Série B, assim, né? Então, Sérgio Vieira, outro que eu tiro onda, isso tudo. Mas são, Deus, aquilo são pessoas meio doentias pelo Grêmio. Assim. Bom, o Grêmio tem 2 torcedores, né? Os doentes e os que estão querendo ficar doentes. Mas, professor Malman, nós estamos já com 1h08 de gravação e está muito gostoso esse bate-papo. E eu tinha milhares de perguntas, mas olha, se eu fizer essas perguntas aí, nós vamos para 2 horas de podcast, e daí o pessoal na hora da edição lá vai se ver em maus bocados. Então, eu te agradeço muito aí a tua atenção e compartilhar informações. Veja, eu gostei muito do nosso bate-papo, porque a gente não ficou falando, micotoxina tal faz isso, micotoxina tal faz... Nós discutimos uma coisa que você faz muito bem e que está trazendo para o Brasil, fazendo com que nós pensemos muito mais no gerenciamento adequado em tempo real, e analisar o quanto que a presença da micotoxina não é só a micotoxina, né? Mas o quanto isso está afetando a qualidade daquele milho nos seus componentes nutricionais. Coisa que nós precisamos pensar melhor. E esse dado que você passou aí dos aditivos também, tenho certeza que quem ouvir esse podcast que está no sistema produtivo vai pensar com muito carinho sobre tudo isso, esses conhecimentos que você tão brilhantemente compartilhou com a gente. E te passo aí a palavra aí para suas considerações finais, ou se quiser nos abrilhantar com alguma perspectiva futura, alguma novidade, alguma coisa que está rolando aí no mundo das micotoxinas, uma micotoxina nova, um equipamento novo, algo que seja aí disruptivo aí, agora está na moda falar em disruptivo, né? Inteligência artificial, sei lá. Conta para nós, professor Malman. A inteligência artificial estava usando até bem pouco antes da nossa conversa, assim, estava utilizando ela, a gente fica meio pendente nisso. Mas, os alunos também no trabalho que está em cima da tua mesa, eles estão usando. Não, porque a gente tem um contraveneno. A gente tem hoje ferramentas para detectar a inteligência artificial. A gente já consegue pegar isso. Eu obrigo eles a usar. A primeira disciplina com inteligência exclusiva, com inteligência artificial criada dentro da universidade, foi eu que criei. Olha que beleza. Ganhei um prêmio de R$20 mil. 2 anos já ganhei esse prêmio. O prêmio máximo que a universidade dá é 20 conto para a gente que tem inovação nesse tipo de coisa. Então, claro que isso aí vai entrar muito. A praticidade disso vai ser bem complexa. Mas, assim, como síntese, primeiro que eu queria agradecer a oportunidade de conversar diretamente contigo, assim, que eu assisti algumas... é um podcast que você é o protagonista disso, colocando a tua perspectiva sobre educação e tudo. Então, a gente comunga de muitas ideias que o país, às vezes, está carente dessa seriedade e tudo. E a seriedade pode ser bem-humorada, assim, o que importa é o resultado. Não precisa fazer aquela coisa cartesiana, que nem alemão, assim, que são muito sérios, assim, né? A gente pode fazer com humor tudo, criar a informação, a tecnologia. E o Brasil é protagonista mesmo nisso. Nós somos um país que tem problema com micotoxina, isso é mundialmente famoso. Tanto é que agora, na próxima semana, eu vou estar em Foz do Iguaçu, no Porto Science,
e que se coloca essa comparação. Hoje existe uma ferramenta que é um pacote estatístico global sobre isso, calcula o risco do país, tudo, com informações publicadas em 81 países, estão nessa inovação, assim, para a gente poder gerenciar, porque às vezes tu não detecta a toxina, mas qual é o risco daquele país. Então, isso são novidades que está vindo, a universidade trabalha junto com o grupo aqui, nós somos quase 50 pessoas trabalhando em micotoxinas. É um timão, isso é uma empresa grande, o próprio laboratório, todos eles são autossustentáveis, a universidade, ela não coloca dinheiro para isso é conseguido à base de todos os nossos ouvintes, quando eles aportam alguma coisa, quando usam a universidade, isso retorna 100% para a sociedade. 100% não, porque a universidade fica com 30%, mas 70% é reinvestido em pesquisa e inovações e ciência. Então, eu consegui criar o LAMIC, o LAMIC sempre foi autossustentável, não teve verba pública, assim. E isso me dá uma satisfação muito grande de poder compartilhar, que agradeço muito a esse pessoal que a gente começou a fazer vários podcasts, aí eu fiz alguns, eu fico muito feliz de que foi oportunizado essa forma de entrar em contato. No alto, quando eu estou viajando, eu ouço podcasts assim, que viram uma ferramenta praticamente... Fantástico, né? Enquanto dirige, está aprendendo, tá? Ah, que bom, professor. E, assim, gostaria de registrar meu agradecimento, né? E como produtor, né? Eu tenho um granja de suíno junto com meu irmão, uma granja dedicada à experimentação animal. Como produtor, como professor, como médico veterinário, nosso reconhecimento a vocês, ao LAMIC, a sua pessoa, né? Por tudo isso que vocês criaram, né? Colocando o Brasil aí no mapa, né? De um local onde você tem pesquisa de ponta com micotoxina, e graças aí ao trabalho de vocês, de toda essa moçada envolvida aí em gerar tanta informação valiosa. Muito obrigado, professor, pela sua participação, tá? E vocês que estão ouvindo, né, esse podcast, né, fica aí o nosso abraço e o nosso convite para os próximos episódios. Professor, um forte abraço. Muito obrigado, igualmente.